Ele foi traído pelo seu próprio mestre e pensou que era o fim da vida dele. Porém, ao abrir os olhos novamente, ele renasceu como o filho mais novo da família mais poderosa do continente. Agora, para sua vingança, ele vai empunhar uma espada ao invés de uma adaga. Ô, meus queridos, como vocês estão? Hoje vamos aqui resumir esse mangá muito foda, chamado O Assassino Reencarnado é um Gênio Espadachim. E bom, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e comentar se vocês já tinham ouvido falar desse mangá. E bom, já começa muito louco, seja o vento frio da noite, a luz da lua que atravessa as nuvens, os meus sentidos como assassino, todos dizem a mesma coisa. Mais uma vez, bom trabalho, Raon. Ó a cara do nosso protagonista, cara. Meu Deus, aparentemente ele é um tipo de assassino aqui, né? Que já conseguimos ver. Obrigado, Lord Derus. Meu Deus, olha aí o Lord. Aparentemente esse é o mestre do nosso protagonista, galera. Derus Robert. Todos dizem que vão morrer para esse homem essa noite. Você demonstrou resultados que condizem com sua posição como líder das sombras. Graças ao seu trabalho, nossa família cresce cada vez mais. Apenas fiz o necessário. É, né? O cara é um subordinado fiel. Fico pensando, Raon, você acredita que sombras precisam de liberdade? Então, nosso protagonista fala que sombras são apenas para seguir as ordens de seus mestres e que eles não precisam de emoções, pensamentos ou até mesmo corações. Ótimo, então você sabe, diz o mestre do Raon. Mas, se você sabe disso, Raon, por que agiu por si só e como escapou da doutrina? Então, nosso protagonista fica com muito medo e se pergunta como ele percebeu aquilo. Doutrina. A doutrina é a forma que a casa Robert utiliza o grupo de assassinos sombras. É sequestrando ou comprando crianças para torná-las em assassinos que irão dedicar todas suas vidas fazendo um trabalho sujo para a casa Robert. Em outras palavras, criam cachorros leais à família. Nosso protagonista também passou pela doutrina, porém, graças a um encontro especial durante uma das missões dele, ele conseguiu se libertar da corrente que aprisionavam, mas como ele descobriu isso? Pergunta-se o protagonista. Como soube disso, Lord? Todos os assassinos, incluindo você, têm duas prisões. Uma delas é a doutrina, e de alguma forma você conseguiu escapar, e a segunda é essa. E ao estralar de dedos, o nosso protagonista começa a sentir uma dor no peito, começa a cuspir sangue. Então o nosso protagonista começa a gemer de dor e se pergunta o quê? O que está acontecendo? Parece que o meu coração vai explodir. Então, o seu mestre revela que isso é um verme da fúria. E o verme da fúria é nada mais, nada menos que um inseto plantado dentro do seu corpo. E ele obedece todas as ordens e devora o coração do nosso protagonista. E isso é o pior tipo de feitiçaria que pode até mesmo ler a emoção de um escravo. Então, nosso protagonista pergunta ao seu mestre se a doutrina não foi suficiente, se precisava dar a um verme da fúria. E ainda diz que ele age como se fosse um santo. Derus, isso é uma loucura, diz o protagonista. Não é loucura, é precaução, diz o seu mestre. Não vamos esquecer do fato de que alguém conseguiu escapar da doutrina. Dizem que todos usam uma máscara, e a minha máscara é só um pouco melhor do que as outras. Então, o nosso protagonista olha com um olhar de ferocidade para o seu mestre. Então, começa um mini flashback da história do nosso protagonista. Ele foi sequestrado em uma idade que não consegue lembrar ao certo, então foi criado como assassino para a casa Robert. E mesmo quando ele se tornou líder das sombras, ele viveu uma vida sem coração ou emoção, mas por sorte ele aprendeu uma técnica de cultivo chamada Anel de Fogo. E essa técnica é utilizada pelo espadachim mais forte do continente tempos atrás, e que permitiu que ele escapasse da doutrina. Nosso protagonista pensou que finalmente poderia escapar das sombras e ter uma liberdade. Ele finalmente teve esperanças. Então ele se pergunta por que a única coisa que espera ele no fim é a morte. Ele se pergunta qual é o pecado dele, por que ele tem que morrer dessa forma. Então, nosso protagonista se enche de raiva e bate no chão falando que não pode deixar que acabe daquele jeito. Então, ele fica de pé encarando o seu mestre. O mestre, surpreso, pergunta se ele consegue ficar de pé naquele estado. Então, o protagonista fala se é tudo que resta, ele vai pelo menos ficar com o braço do mestre dele, ou pelo menos ferir ele antes de morrer. Então, com uma onda de fúria, nosso protagonista parte para cima de seu mestre e fala que não vai morrer dessa forma deplorável e, contudo, lança um ataque no seu mestre. Porém, como já esperado, seu mestre é muito habilidoso e
capta o nosso protagonista, fazendo a cabeça dele voar longe. Então, o mestre dele fala que já faz muito tempo desde que foi ferido, e fala que ser mordido por um cachorro descartável que ele mesmo treinou é imperdoável e que não consegue acreditar nisso, mas que ele não precisa se preocupar uma vez que ele já está morto, e solicita para seus empregados limparem aquela bagunça. Mas mesmo no fim, nosso protagonista fica encarando seu mestre. Em seu pensamento, ele fala que Deros é considerado um dos guerreiros mais fortes do continente. Então era óbvio desde o início que ele não conseguiria vencer. Então, resumindo, o mestre dele é forte e o nosso protagonista é fraco e não tem o que ser feito. Porém, o protagonista não aceita isso. Ele se arrepende de ter vivido assim sem motivo nenhum. Ele se arrepende de ter sido brinquedo do Deros sua vida toda e se arrepende de não ter conseguido concluir o Anel de Fogo que teve por sorte. Seja um deus ou até mesmo o diabo, qualquer um serve. Por favor, faça algo que deixe com que ele se vingue do Deros. Então, algo começa a brilhar do lado do nosso protagonista. E aparece uma mensagem que talvez seja de um sistema e fala que ele foi escolhido pela ira. E a ira irá descender para o seu corpo. Porém, o corpo está morto e deu uma mensagem de erro. Mas o Moa corta para uma cena de aparentemente um jardim e com uma linda moça gritando: queridinho, queridinho, olha aqui, querido. E bom, aparentemente, o nosso protagonista foi reencarnado. E bom, nos pensamentos do nosso protagonista, ele fala que ainda não consegue acostumar com isso. E que a mulher segurando ele se chama Sylvia, sua mãe. No início de tudo, nosso protagonista pensou que era um sonho e dormiu por cerca de 100 dias. Mas não importava o quanto ele dormisse, ele não acordava. E no fim, ele aceitou o fato de que reencarnou. Sua mãe fala que o clima está ótimo e espera que o Lorde volte em breve. Então, ele poderá dar um bom nome para o nosso protagonista. Nosso protagonista pensa que é meio bizarro não ter um nome, e que para o Lorde não aparecer por 100 dias, ele pode estar bem ocupado. Porém, é óbvio que ele não consegue falar, então ele só fica falando abu toda hora. Ele não conseguiu descobrir muita coisa depois de reencarnar, mas sabe que a família dele é bem rica e que é melhor ter reencarnado em uma família assim, já que ele precisa se vingar. E uma coisa que ele lembra claramente é o ódio, o remorso que ele desenvolveu antes de morrer, mas ele precisa ser muito paciente, já que ele só vive em um quarto até agora e não sabe onde ele está, não sabe qual a sua posição e sequer sabe qual é a sua situação. Mas, acima disso, já que ele não dominou a técnica de cultivo do Anel de Fogo em sua vida passada, ele precisa ainda ter mais paciência. Nosso protagonista, na vida anterior, foi chamado de o maior assassino da história da Casa Robert, e que para se vingar contra seu mestre, ele precisa reprimir suas emoções e desejos ao máximo. Mas, de fato, tudo isso deixa o nosso protagonista muito curioso. O tamanho daquela mansão não é só de alta classe, e o Mão acorda para sua empregada, gritando a Sylvia, a mãe do nosso protagonista, e falando que o Lorde está a caminho, e ela se pergunta: papai está vindo? Pai? Quer dizer que o Lorde é meu avô? E a mãe do nosso protagonista fala que precisa preparar algo, mas a empregada fala que já é tarde demais. E com uma pressão avassaladora aparece o Lorde, e todos ficam assustados. E que para exercer tanta pressão só com sua presença, aquela pessoa provavelmente seria o Rei da Destruição do Norte, Glenn Zirregard. Glenn fica pensativo olhando para o nosso protagonista e parece que de alguma forma ele reencarnou na família mais forte do continente. Gostaria de segurá-lo? Pergunta a mãe do nosso protagonista. E a partir daquele momento, o Lorde então nomeou o garoto como Raon e falou que, assim como o nome diz, é para ele viver uma vida silenciosamente, como uma sombra, como se nem existisse. E que azar do nosso protagonista, após cruzar a vida e a morte, ele recuperou seu nome, o mesmo nome de sua vida passada, Raon. E o Mão acorda para o nosso protagonista, em sua cama, e ele fala que todo mundo deve estar dormindo. Esses 100 dias foram frustrantes, mas agora tem uma oportunidade. Ele ficava com sono de tempos e tempos, e toda vez que acordava, a sua mãe estava ao seu lado, então nem podia controlar a mana dele ou qualquer coisa. Então é um alívio que agora ele pode dormir sozinho no seu berço. Bom, já é um começo para o nosso protagonista. Então, ele senta em seu berço e começa a canalizar o Anel de Fogo. Técnicas de cultivação continentais normal usam a respiração,
para aceitar a Amanda na natureza e acumular a aura no centro de energia. Mas o Anel de Fogo adquirido através de encontros especiais é diferente. Assim como um feiticeiro cria círculos de mana, essa magia cria um anel circular em volta de seu coração, que aumenta o vigor e estimula o crescimento corporal, ao mesmo tempo que ele eleva a força de vontade e afinidade com a mana. Então, resumindo, é muito overpower. Então, essa é a melhor técnica de cultivo existente. E outra vantagem dela é que nem mesmo o gênio como Deros, o nosso antigo mestre do protagonista, é capaz de detectar a existência de um anel de fogo. Então, o nosso protagonista pensa que além disso, ele cultivar um corpo, a mente com o anel de fogo e tomar a esgrima de Sighard para ele, a vingança contra Deros Robert não será apenas um sonho. O protagonista percebe que seus círculos de mana estão repletos de um frio intenso, e ele pensa que é por causa desse corpo que continua frio mesmo depois de umas 20 horas de sono. E ele percebe que o bloqueio está presente umas 9 áreas mais ou menos, e nesse hit ele vai morrer assim que o frio bloquear todos os seus circuitos, e que ele precisa atravessar até os circuitos com o anel de fogo. Mas por outro lado, seria um desperdício simplesmente jogar fora esse frio de alta intensidade, então ele vai combiná-lo com o fluxo do fogo e circular-os juntos. Então ele começa o processo, pode ser lento, porém é mais estável, mas ele se depara que um pouco de cultivo ele já ficou cansado, lógico, ele é um bebê. Então ele não conseguiu e voltou a dormir. Então o Lorde chega no quarto do nosso protagonista e então coloca sua mão em cima dele. Aparentemente ele estava sentindo algo vindo de nosso protagonista. E o Momá corta para um novo dia, aonde o Raon está brincando com a sua mãe, ou melhor, tentando escapar dela. Nosso protagonista fala que é difícil ficar encenando, a alma dele já é de adulto, mas ele está sendo forçado a agir como bebê. Então aparece um novo personagem na cena, o velho, na verdade, o santo. E santo pode simplesmente me chamar de velho, diz o velho. O protagonista reflete e se pergunta, essa pessoa é o santo maltrapilho? As habilidades dele em poder divino e arte são ditas de estarem em seu auge. Ele é o curandeiro mais famoso do continente, mas sua sede por viajar faz com que ele seja difícil de encontrá-lo. Então o velho fala que estava viajando, e veio quando ouviu falar que ela teve um filho. Cabelos loiros e olhos vermelhos, ele realmente te puxou. Seu filho é muito fofo, diferente daqueles Glenn, são completos opostos. Qual é o nome dessa criança? Ah, bem, seu nome é Raon, diz a mãe do protagonista. Isso não foi dado intencionalmente com significado de sombra, foi? Pergunta o velho. Foi sim, responde a mãe do protagonista. Bom, o velho fica irritado, chamando uma criança de sombra. O que aquele Glenn estava pensando? O nosso protagonista pensa que o santo não está se referindo a ele por um título, parece que eles têm alguma relação. Ele ouviu falar que o rei da destruição do norte e o santo maltrapilho tinham uma relação amigável, mas para isso ser verdade... Raon, deixa esse vovô te dar uma olhada, diz o velho santo. E com sua breve análise ele consegue identificar que a condição do nosso protagonista não é muito boa. A mãe do protagonista fica preocupada e pergunta se tem algum problema com ele. E o velho responde que a criança tem a maldição do gelo dentro de si e que seus circuitos de mana estão bloqueados por pedaços de frio. E se ignorar o fato que será difícil dele virar o espadachim no futuro. E bem, ele não morrerá se for tratado, mas nesse ritmo também não viverá por muito tempo. A mãe do nosso protagonista fica em choque, perguntando se o velho está mentindo. Mas bem, o velho vai dar um medicamento para tratar aquilo. Enquanto isso, a empregada chega e fala que o Lorde está procurando pelo velho e falou que deveria trazê-lo imediatamente. Depois da análise do velho, agora nosso protagonista sabe que é a maldição do gelo. E bem, não é como se alguma coisa fosse mudar apenas por saber o nome dela. Mas de qualquer forma, não será um problema agora que ele está criando seu anel de fogo. Então, sua mãe começa a chorar, perguntando que tudo aquilo é uma mentira e que ele não pode perder o Raon daquele jeito e que ela vai fazer de tudo para que ele seja curado. Nosso protagonista reflete se perguntando que sentimento era aquele. O coração dele dói, é muito doloroso, ele sente dores no seu corpo, porque ele não quer ver aquela cena, ele não quer ver sua mãe chorando. Então as primeiras palavras saem da boca de Raon, mamãe. Então, contudo, ela sai correndo e se interrompe no meio da conversa do Lorde e do velho. E o Lorde se pergunta que grosseria era aquela, essa desgraça vergonhosa. Então, a mãe do nosso protagonista se ajoelha e suplica para, por favor, salvar o Raon. Então, a mãe do protagonista fala que com certeza ele já está ciente da condição do Raon. Ramon é foda. Aquela criança é meu tudo, por favor, salve o meu Raon.
Está claro que ele será incapaz de viver como um guerreiro, porque eu deveria ajudar uma criança que é incapaz de contribuir com a casa, diz o Lorde. Ele não é seu neto? O neto que você trouxe depois de ter descartado a sua casa? Diz o Lorde retrucando a filha. A única coisa que eu vou fazer é dar a ele o nome de Sighart, e considere isso uma bênção, e eu não vou fazer mais nada por ele. Eu não tenho mais nada para te dizer, minha filha. Saia daqui agora. E no último pedido de ajuda, ela chora falando pro pai dela salvar o Raon a qualquer custo, mas o pai dela não dá ouvidos para ela. E o velho fala que ele é teimoso como sempre, e que é tão difícil assim ele ter uma conversa honesta com a sua filha, porque ele diz que foi ele mesmo que chamou o velho para ver a condição do nosso protagonista. E o Lorde fala para ele ficar quieto e apenas para ver os detalhes. Então o velho fala que ele tem 9 de seus circuitos de manas estão fechados devido ao frio e vai ficar cada vez mais perigoso quando ele crescer, mas que não haverá problemas já que o Lorde afastou o frio do nosso protagonista com a aura dele, mas que será impossível para o nosso protagonista se tornar um guerreiro. E o Lorde fala que isso não importa contanto que ele viva. E o velho questiona que ele tá agindo totalmente diferente de alguns segundos atrás, e que ele acha que o neto dele é realmente especial para o Lorde. Mas, se ele ia tratar o Raon daquele jeito, por que deu aquele nome para ele? Tem tanto nome bonito, que dá um nome cujo significa sombra? Então o Lorde explica que Raon não significa apenas sombra, que há anos atrás ele tinha outro significado. Então o Moá corta para o nosso protagonista, onde ele está sendo alimentado pelo Excelir que o santo maltrapilho leu. O remédio é um pouco amargo, mas Raon toma do mesmo jeito. Então ele pensa consigo mesmo que Excelir de atributo fogo é exatamente o que ele precisava no momento, e que o calor está tirando o frio de seus circuitos de mana. E ele pensa consigo mesmo, para a mãe dele dar mais 3 Excelir para ele. Bom, o Moá tem um time skip de 2 anos, e corta para o nosso protagonista. E ele fala que graças à casa dele, ele conseguiu alcançar o Anel de Fogo mais rápido, e que o Anel de Fogo dele alcançou uma estrela. E mais 2 anos se passam no Moá, e o protagonista continua a treinar persistentemente. A rotina do nosso protagonista envolvia brincar com sua mãe e a sua empregada pela manhã, e passar a tarde do seu tempo cultivando. Muito tempo se passou para o nosso protagonista, agora ele tem 5 anos de idade. E ele finalmente conseguiu. Ele formou o segundo Anel de Fogo, e como ele está no segundo Anel de Fogo, ele ficou mais sensível à mana. Então a empregada aparece em seu quarto e pergunta se tem problema ela levar as roupas sujas para lavar. E o protagonista fala para ela seguir em frente. E aparentemente agora nosso protagonista tem uma janela de mensagem e ele pensa consigo mesmo que ela não consegue ver essa janela, então é exclusiva para o nosso protagonista. Ele tem sido capaz de ver essas mensagens desde que conseguiu o primeiro Anel de Fogo. Ele não sabia o que eram essas mensagens a princípio. E bom, para nossa surpresa, era um sistema. E o protagonista reflete que ele tem apenas 5 anos de idade e que ainda tem muito tempo para aprimorar suas habilidades, e que não tem necessidade de pressa. E ele fala que a maldição do gelo é definitivamente um empecilho, assim como o vigor fraco, e essa é a razão para que ele cansa tão rápido, mesmo mexendo tão pouco. Mas que de toda forma ele era conhecido como o maior assassino da sua vida passada, e agora ele até conhece a melhor técnica de cultivação do fogo. Com a experiência como fundação, contanto que ele complete o Anel de Fogo, esses efeitos negativos desaparecerão por completo. Além do mais, se ele aprender a técnica de espada de Sighart, ele definitivamente será capaz de matar Deros, mas que mesmo assim não adianta apressar. Então a mãe dele chega no quarto e ela pergunta se o protagonista se lembra que eles combinaram para ir em um lugar juntos, e pede para ele trocar de roupa e esperar no prédio principal. E bom galera, eles vão para a cerimônia de julgamento para decidir se alguém é bom ou mal. E hoje é a vez do clã deles. Então o protagonista entra com sua mãe e eles começam a receber xingamento das pessoas ao local, falando que ela era uma fracassada. Então uma atmosfera muito pesada circula em torno dela e do Raon. Então também começam a circular xingamentos para o Raon, falando que houve boatos que ele é um doente e que é inevitável que ele seja doente, já que herdou o sangue de uma perdedora. O Raon pensa consigo por que a linhagem direta está diminuindo tanto e se tem alguma circunstância que ele não ouviu falar. Nosso protagonista fala que não importa em ser insultado, mas insultar sua mãe ele não consegue negar a raiva. Mas a mãe do protagonista fala que está tudo bem e que é apenas para observar ela.
Então, o senhor da casa, o Lorde, começa a entrar no salão e uma espada cai do nada no meio do salão. Então, começa o início da cerimônia do julgamento.